Olá, o meu nome é Julie Pacheco, eu sou acadêmica do curso de Gastronomia do segundo semestre e estou aqui hoje para apresentar para vocês o meu trabalho, intitulado Levain com diferentes hidratações e farinhas sob as mesmas condições de temperatura. O levain, também conhecido como massa madre, massa lêveda, sourdough ou starter, é um fermento natural feito a partir da mistura de água e farinha, sendo esse composto basicamente por leveduras selvagens e bactérias láticas presentes tanto na farinha quanto no ambiente. Existem dois tipos principais de levain, sendo eles líquido e duro, diferenciados basicamente pelos níveis de hidratação. Assim, o objetivo do trabalho foi comparar o desenvolvimento dos dois tipos de levain, sob as mesmas condições de temperatura, entretanto iniciados com diferentes tipos de farinha. A realização do experimento se baseou na produção e desenvolvimento de dois levain caseiros, com alimentação e descartes periódicos, seguindo a metodologia de Silva. A primeira cultura, do tipo líquido, foi iniciada e alimentada com partes iguais de água e farinha de trigo branca. Para fins de comparação, na segunda cultura foram utilizadas uma parte de água para 2 partes de farinha de trigo integral, dando origem a um levain duro. A produção do levain e do pão a partir desse processo não possui um comportamento padrão, tendo em vista que os micro-organismos presentes nessa cultura são os mais diversos, sendo controlado apenas o tempo e a temperatura de exposição, além do tipo de farinha utilizada. Ou seja, as características do produto final obtido podem ser muito diferentes. A farinha integral, utilizada no levain duro, oferece fibras, vitaminas e minerais em maior abundância do que a farinha branca, podendo dar origem a uma cultura mais forte com maior diversidade de micro-organismos. Por outro lado, os nutrientes da farinha integral são menos digeríveis, o que enfraquece a rede de glúten, prejudicando a retenção dos gases de fermentação. Devido a tais fatores, somados à porcentagem menor de hidratação da massa, o levain do tipo duro apresentou uma evolução mais lenta nos primeiros dias, em comparação ao levain líquido, levando o dobro do tempo para mostrar atividade. Entretanto, a cultura do tipo líquido, apesar de apresentar boa atividade, também não teve o crescimento esperado. As bactérias láticas se desenvolvem em temperaturas ideais de 30 a 35 graus e as leveduras entre 25 a 28 graus. Entretanto, as temperaturas durante os dias de cultivo não ultrapassaram 24 graus, atrasando a evolução da fermentação de ambos os preparos. Nas imagens temos o levain líquido à esquerda e o levain duro à direita, ambos com 36 horas de maturação. A seguir, temos duas imagens de comparação do levain líquido, a primeira com 36 horas de maturação e a segunda 24 horas depois, com 60 horas. É possível observar um crescimento de cerca de 50 ml e na terceira imagem, as bolhas que subiram à superfície durante esse período. No caso do levain duro, durante o mesmo período de maturação, houve também um crescimento de 50 ml e o aparecimento de bolhas, porém sendo essas nas laterais. Após cerca de uma semana do início do cultivo, o levain do tipo duro começou a mostrar crescimento cada vez mais acelerado. Dentro de poucos dias, dobrando de tamanho entre o período de 12 horas e apresentando aroma alcoólico, como de cerveja, indicação de que o preparo estava pronto para ser usado como fermento. Em comparação, a cultura chamada líquida não mostrou evolução visual desde o início dos descartes até após uma semana de maturação. E nesse caso foi então adicionado 10 gramas de mel de abelha à alimentação, a fim de oferecer uma fonte direta de glicose para acelerar o processo de crescimento. À direita temos duas fotos do levain do tipo duro, com 12 horas de diferença. É possível observar o crescimento de cerca de 200 ml, atingindo o triplo do volume original. Após uma semana de sua iniciação, o levain do tipo duro foi utilizado como fermento na produção de um pão de campanha, que apresentou crosta firme, alvéolos pequenos, um miolo macio e acidez no sabor, ou seja, as características esperadas em um pão de fermentação natural. Infelizmente, com o levain líquido até o presente momento, não foi possível obter um pão. Foi possível verificar algumas desigualdades na obtenção das culturas com diferentes graus de hidratação e com diferentes tipos de farinha. A cultura obtida com alta hidratação teve atividade demonstrada principalmente através de bolhas na superfície e de odor acidificado, em um curto período de tempo. Entretanto, o levain com menor grau de hidratação manifestou atividade através de bolhas nas laterais e textura esponjosa, e foi capaz de demonstrar maior estabilidade com o passar do tempo. Aqui estão algumas das referências utilizadas na elaboração deste trabalho. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Muito obrigada.